Fala galera, hoje é dia de Arma X. É uma história da Marvel, escrita e desenhada pelo Barry Windsor Smith no ano de 1991. Desde a criação do Wolverine nos quadrinhos em 1974, a história de origem dele sempre foi muito confusa, mas em Arma X a gente tem muitas explicações do que aconteceu com ele, quem era o homem antes do Wolverine, como ele ganhou seu esqueleto de adamantium e por que ele criou essa personalidade tão selvagem. Aqui em Arma X ele ainda não é o Wolverine, ele é só o Logan. Mas antes de ir pra história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história se passa nos anos 60, uma época onde os mutantes não tinham sido expostos para a humanidade como seriam num futuro próximo. Na história a gente vê o Logan, que não é o Wolverine ainda, mas sim um policial em decadência que foi obrigado a se afastar do trabalho e agora só sabe beber e se meter em brigas. Até que certo dia ele é abordado, sedado e espancado por 3 homens e levado para uma instalação militar num lugar desconhecido. Esse lugar é a sede do Projeto X, um programa ultra secreto com o objetivo de criar um super assassino, violento, mas obediente e controlado por essas pessoas, a Arma X. O Logan foi selecionado pelo vigor físico dele, por ser forte e resistente. Ele é intubado e injetado com adamantium em seus ossos, o metal mais resistente do universo da Marvel. Mas as coisas começam a sair do controle, os batimentos cardíacos do Logan aumentam mesmo com o sedativo. Ele começa a resistir a altas quantidades de toxinas no corpo e os cientistas começam a pensar que ele seja mais do que um humano normal. Esse projeto é executado pelo Dr. Cornelius, com a ajuda da sua assistente, a Carol Hines. Mas ele responde diretamente ao misterioso professor Thornton, chamado só de professor, o responsável pelo Projeto X. Eles se espantam com o que acontece com o Logan, a resistência que ele tem para aguentar as toxinas e o adamantium diretamente nos ossos. E pesquisando seu histórico médico, eles descobrem que o Logan já tomou 5 tiros durante a sua vida como policial, mas não tem nenhuma cicatriz. Do espancamento que ele sofreu para ser capturado, ele também não tem nenhuma sequela, e inclusive o seu cabelo, que foi todo raspado, cresceu praticamente por completo em 20 minutos. O professor responde a alguém que comanda todo o projeto, mas que nunca foi revelado, mas a gente descobre no futuro que era o Dr. John Sublime, responsável por outros experimentos conforme os anos. Na verdade, o criador da HQ queria que o real responsável pela Arma X fosse o mutante Apocalipse, mas isso nunca chegou a acontecer. O professor diz que essa pessoa sabia que o Wolverine era um mutante e nunca avisou sobre isso, sobre o seu alto poder de cura e regeneração. Enquanto o Logan agora descansa fora do tanque de adamantium, ele é deixado só com um guarda, e aos poucos o Logan vai acordando e se mexendo. A absorção do adamantium pelo esqueleto do Logan não aconteceu como esperado. Ele absorveu muito mais e a concentração aconteceu nos seus punhos. Com isso, quando ele acorda, ele percebe que tem algo de errado com as mãos e de repente saem dali as famosas garras do Wolverine, rasgando seus punhos. Ele sente muita dor, o sangue começa a espirrar e o guarda que estava ali cuidando dele vai até o tanque para tentar ajudar. Quando o Cornelius volta para onde o Logan tá, ele vê que o guarda tá morto e o Logan tá em cima dele, todo ensanguentado, com as garras à mostra, parecendo um animal selvagem. O Logan atravessa o vidro e tenta pegar os outros, mas quando ele perde contato com os cabos de suporte à vida, ele desaba. Ele é recapturado e o professor explica pro Dr. Cornelius o que o Logan realmente é. O Cornelius está confuso com tudo isso, com o Projeto X, e o professor diz que o Logan é um mutante, que tem alto fator de cura, explicando que aquelas garras saindo do punho dele são de puro adamantium, e que agora ele é uma fera indomada.
mas pede para que o Cornelius trate dele e reprograme o cérebro do Logan para se tornar obediente. O Cornelius então começa o tratamento, mas o fator de cura do Logan é algo extremamente forte, que acaba lutando com as toxinas, fazendo ele resistir e lutar por algum tempo. Os experimentos continuam e aos poucos ele vai sendo domado e transformado num verdadeiro animal, fazendo ele perder algumas memórias, afetando drasticamente a sua mente. E isso é um dos motivos porque no futuro Wolverine não tem clareza dos fatos que aconteceram com ele no passado e não se lembra de praticamente nada antes do projeto Arma X. Ele é colocado para lutar contra lobos e ele destroça os animais de uma forma mais bestial que os próprios lobos, totalmente violento e sanguinário. Durante o passar dos dias, os experimentos continuam e cada vez mais cruéis. O Logan sente tudo, todas as dores. Mesmo ele se regenerando rápido, as dores de tudo que fazem com ele, ele sente e é terrível. Fazem experimentos onde implantam várias baterias para poder controlar ele por ondas de rádio com alcance de até 15 km de distância. E usam um capacete especial para manipular ele. Ele é forçado a caçar ursos em testes de campo e logo depois disso, quando ele volta para a instalação, o Logan desperta. Ele se solta dos tubos e começa uma matança geral naquela instalação. Ele mata os seguranças, cientistas e todos que de alguma forma participaram desse experimento. Mas a intenção dele como um animal rastreador é de matar o professor. O professor conversa com o seu superior, o mandante do experimento, e é revelado então que foi essa pessoa quem liberou o Logan, para que de fato ele matasse as pessoas ali, como uma forma de silenciar todo mundo e acabar com as pessoas que sabem desse projeto, inclusive o professor. O Logan chega no quarto do professor e ataca ele, chegando a cortar uma mão dele, enquanto seguranças tentam parar o Logan a todo custo. O Dr. Cornelius com a Carol Hines e o professor ainda conseguem fugir, enquanto os soldados ficam para trás tentando segurar o Logan. Aqui começa um ataque extremamente sangrento e devastador, completamente violento e animal. O Logan tenta a todo custo se salvar e ao mesmo tempo se vingar de todas aquelas pessoas que fizeram mal para ele. Os três fogem, mas o Logan vai atrás. O Cornelius atira nele, mas não faz muito efeito e o Logan acaba espancando e matando o doutor. Enquanto o professor foge com a Carol, eles chegam na sala de fissão do Adamantium e para se salvar, o professor joga a Carol no meio do lugar onde seria feita a queima do Adamantium. Então com os gritos da Carol, isso iria atrair o Logan e o fogo mataria ele. O Logan é atraído e no momento certo o professor ativa o fogo para matar ele. Ele fica totalmente queimado e até em chamas, inclusive queimando as suas baterias de transmissão. A Carol consegue escapar, mas o Logan ainda continua vivo e diz que não se importa com ela. Ele quer mesmo é se vingar do professor. Com isso então ele vai até lá, corta um braço do professor e enfia as garras na cabeça, matando ele. O Logan fica desacordado enquanto seu gene de cura recupera ele em pouco tempo. Ele acorda perdido, agora livre de qualquer comando e recuperando a sua sanidade. Mas ele percebe que tem algo de errado, ele sente seus ossos diferentes, pesados e é como se estivessem perseguindo ele. Ele começa a correr e a ter flashes de tudo que aconteceu ali, das mortes, do sangue no corpo dele, a entrar num colapso mental, até que chega do lado de fora da instalação e se depara com um tigre siberiano, e eles começam a se atacar como dois animais selvagens. O Logan, mesmo recuperando a sua humanidade, ele continua sendo totalmente um animal visceral e mata o tigre. Mas nesse momento é revelado pra gente que desde o ponto que ele acordou até agora, isso não passou de uma visão, um implante no cérebro do Logan, que aquilo realmente não aconteceu. Isso só fazia parte do experimento deles, então o professor, o Dr. Cornelius e a Carol continuavam vivos. Mas toda essa experiência afetou a mente do Logan e na cabeça dele isso despertou sim o seu lado humano e deu para ele o total controle das suas ações.
Com isso, quando os guardas vão lá para recapturar o Logan, ele se rebela matando todos eles. E ele parte para a sala principal para se vingar de uma vez e matar o professor. No futuro é revelado que o Dr. Cornelius e a Carol conseguiram escapar desse ataque. Passando tudo isso e o Logan matando praticamente todos na instalação, ele foge no meio da neve e agora vive livre, tentando conseguir de volta a sua humanidade, mas completamente afetado e alterado para sempre a partir de agora. E é desse jeito que acaba a história. Arma X é uma história onde a gente vê a quebra de uma pessoa, em como os limites da nossa humanidade podem levar uma pessoa a atingir instintos animais. O Logan aqui não tem atitudes de um herói, de salvar o dia ou de derrotar um vilão, mas ele precisa salvar a si mesmo. E para isso, o Logan renasce como um animal, o Wolverine. O roteiro é muito bem feito, muito violento e explícito, e a arte completa muito bem isso. É uma arte suja que te deixa aflito lendo esse quadrinho, dando um tom de urgência e de pavor para quem está lendo. O Logan tem pouquíssimas falas durante toda a história, mas passa muito bem os sentimentos dele, principalmente a dor e o terror. O Wolverine é um dos personagens mais interessantes da Marvel e com certeza o mais popular dos X-Men. E com essa história, ele teve a sua origem finalmente revelada e definida. Mas como os quadrinhos passam por muitos roteiristas, algumas histórias que entravam em conflito com Arma X foram criadas. E em Wolverine Origem foi onde eles tentaram dar algumas desculpas para arrumar um pouco a bagunça que tinha ficado, explicando o fato dele ter garras de ossos antes do implante de adamantium. Mas qualquer conflito na história de origem do Wolverine é explicada pelo fato das memórias dele terem sido corrompidas, então a gente dá um desconto. Arma X já foi retratado numa cena no filme X-Men Apocalipse e também em várias animações. Uma curiosidade aqui é que o nome Arma X pode ser lido pela letra X mesmo ou pelo número romano 10. Ele foi o 10º experimento de armas modificadas, assim como com o tempo a gente conhece a 23ª, a clone dele, a X-23. E a Arma 1 teria sido o próprio Capitão América. Arma X é um quadrinho cru, sujo, que te deixa cansado lendo pela adrenalina que ele te passa. É uma das melhores histórias do Wolverine e leitura obrigatória para quem é fã de quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.